Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou o Alio Souto, estou aqui gravando meu portfólio audiovisual em vários vídeos, combinando algumas séries que têm afinidade, têm a relação entre elas, e nem sempre fazendo isso, comentando às vezes apenas algumas séries que são mais extensas ou que merecem mais tempo. Esse é o portfólio audiovisual de número 12, onde eu vou estar comentando Microdiáspora Caboclo Astral, que é a última, a mais recente grande série, uma das últimas mais recentes grandes séries, que depois vem Desmáscaras, que eu vou comentar aqui já não, a partir do alessolto.com. Essa é a última série que eu vou comentar a partir do alessolto.com, dessa página, né, que está hospedada aqui. E depois algumas outras séries, eu vou estar continuando esse portfólio, mas a partir de vídeos ou de material que eu tenho, mas não mais da página, ok? Então, hoje eu estou falando de microgestos para calor astral, hospedadela do Soto.com. Então, essa é a parte que fala do trabalho. Essa mostra, essa série, esse projeto foi exibido no Museu Morelense de Arte Contemporânea, o Açoriano, no ano passado, em 8 de junho, vai fazer aí um ano. Eu estou falando agora no dia 24 de maio de 2025, dia de Santa Sara Calim, padroeira do povo cigano, né? Vou deixar registrado aqui esse vídeo. Esse projeto é de 8 de junho do ano passado, então tem um ano mais ou menos. Então, vamos lá. Eu vou mostrar um pouco do que foi a exposição do Museu Morelense de Arte Contemporânea no espaço imersivo. Lá eu mostrei. Então, essa série, eu faço uma conexão com os elementos presentes na minha vida, na minha obra, né? A microdiáspora fala da minha migração para o México há, há 10 anos, há 11 anos atrás desse projeto, 2013, que é 2024. Caboclo fala de mestiçagem, né? E o astral fala da questão mística, né? Do, do que me interessa também, né? Como um frequentador de Umbanda, de tradições afro aqui no Brasil, espírita, tudo isso. Eu elaborei esse projeto nesses três eixos, né? A diáspora, que é a questão da migração, a mestiçagem, na palavra caboclo, e o astral, que é a questão mágica, a questão sagrada ou espiritual. Aqui tem a entrada da exposição, né? Como um espaço imersivo, um espaço sem janelas, sem, sem vazamento de som, um cubo, um bunker, que originalmente foi feito para ser uma, uma coxia de teatro, que tinha um teatro abaixo, mas depois acabou se tornando mais uma sala de exposição. Então, aqui eu faço conexões entre esses três eixos que eu já falei antes: migração, mestiçagem e astral, né? Aqui no início tem uma espécie de oferenda. Eu me inspiro, né, em oferendas das religiões, mas faço uma oferenda livre, então, vamos dizer assim. Então, aqui é uma oferenda 3K um espelho fumegante, uma bolsa, uma esteca muito importante. O irmão de Quetzalcóatl, esse aqui representado nesse prato, que foi um presente de um David Ferrer. Quero fazer aqui uma menção a esse presente. Esse presente estava na entrada da exposição, logo abaixo desse aqui, ó, né? Que abaixo da entrada era uma sala onde fazia um zigue-zague de escadas e você entrava uma espécie de uma experiência imersiva
onde eu construí uma espécie de um híbrido entre mercado, com mercado de pulgas, com santuário, com terreiro, com, né, um mercado de shopping de chão. Na subida tinha essas camisas aqui, ou panos, tecidos que eram de diferentes referências, né? Camisa de futebol, com bandeira de apoio à marcha da maconha, ou em gravuras, pedaços de tecidos, tudo isso. A gente trabalhou com a luz aqui em cima de uma caveira, né? Um crânio, um diabinho, que diz assim, agarra-te forte. Foi um momento muito emotivo para mim, que foi o momento do fechamento do ciclo no México, depois de 11 anos cantando voltou no Brasil. Então foi uma exposição, um projeto que tinha mensagens muito fortes, né? Mensagem desse período lá que eu fiquei, mensagens que eu queria comunicar do que eu tinha vivido nesse território, essa experiência nesse território. Então, tinha um diablito que dizia garta forte. Aqui na entrada tinha umas plantas que eu sempre trabalho, umas flores que eu estava sempre renovando, uma bacia d'água para o visitante se limpar, se purificar. Então, a exposição tem essa dimensão da espiritualidade, do astral, umas plantas para apresentar o ambiente. Na entrada da soleira da porta, né? Na soleira, mas a entrada da porta dizia terreiro, marcando esse território. Na entrada, logo no centro se via essa palavra caboclo aqui, né? Algumas plantas, algumas ervas sagradas, espada de São Jorge, arruda, ficou menor aqui, deixa eu- Então aqui se via o caboclo bem-te-vi, que é essa entidade, essa força que aparece no meu trabalho nos últimos anos, né? O bem-te-vi, essa ave sagrada me apareceu lá em Guaranabaca, onde eu fui morar nos últimos 3 anos, entre 2022 e 2025, na verdade, em 2021 e 2024, últimos 3 anos, o BenTV lá é muito comum também, eu me senti muito conectado lá quando eu escutei o canto do BenTV, né, como uma espécie de parente, que aqui está todo litoral, então quando está mais próximo da costa, o BenTV já aparece lá em Guaranabaca, que era mais próximo de Acapulco, na cidade do México, eu não escutava o BenTV cantando, mas em Cuernavaca, sim. Então, o Caboclo Bem-te-Vi é essa entidade, né, que às vezes eu tomo forma dele, e eu montei esse totem no Caboclo Bem-te-Vi, né, da exposição, e essa sessão aqui, eu realizava algumas performances com música, né, eu também sou músico, então eu realizava algumas performances com uma atmosfera musical com integrada ao ambiente. Ao, espalhado pela sala tem várias coisas no chão, como eu disse antes, né? Inspirado no shopping chão. Como eu fiquei 10 anos no México, essa exposição também era esse projeto é uma espécie de purga, né? De limpeza desses objetos que ficaram lá no México, que eu tinha lá, né? Eu queria liberar eles, né? Que eles tivessem uma nova vida. Então, eu fiz uma proposta que as pessoas que fossem à exposição levassem esses objetos, levassem um objeto. Estou muito inspirado no shopping chão, eu coloquei alguns tecidos, algumas cangas, pedaços de papelão, tecidos diversos, e coloquei aqueles objetos e convidava as pessoas a levarem. A sala estava trabalhada com cores âmbar e amarelo, amarelo e laranja, né, para dar aquela uma atmosfera mais fechada, mais contemplativa. Tinha uma música, uma seleção de músicas de CDs de Missão do Folclore Popular Brasileiro, músicas de meditação de mestre Larion, né, de 1 hora, né, 2 horas mais ou menos de meditação, e que eu me lembro eram esses dois, a Missão do Folclore, que eram 2 CDs completos que passei pela música folclórica do Nordeste brasileiro, e um CD de meditação do mestre Larion, né, da Chama Verde, e ficava intercalando entre esses dois. No momento que o visitante entrava,
recebi essas informações, esse som, esse banho de luz. Lá no final, na projeção lá atrás, estão uma série de desmáscaras projetadas no fundo, né? Essas desmáscaras estão nascendo aí nesse momento, com o desdobramento do totem, do anomalia do meu estômago migrante, que eu já mostrei aqui nos primeiros vídeos. Eu trabalho com embalagem. Então, aqui também tem uma coisa de um sagrado, ritual do cotidiano. Microdiáspora caboclo astral mostra uma espécie de santuário ritualístico cotidiano. Então, tem muitas embalagens dos produtos para criar situações conectam com algo que seria algo místico, mágico. Aqui está o totem do caboclo IBTV, com essas luzes em volta. Né? Então, é uma espécie de divindade de vários pedaços de patchwork, de coisas, né? Chita com plástico, com folha de palmeira, fel, assim, materiais, alças de mochila, né? Alças de mochila, materiais diversos. Aqui no vídeo que mostra o detalhe, acabou bem de ver os detalhes, algumas guias, né? Algumas guias aí, tem uma carta nas mãos de baralho. Então é uma fusão de muitos elementos aí dessa força. A camisa da Escola de Samba da Universidade Independente de Padre Miguel. Então, eu fiz também algum altar lá com referências bíblicas, onde aparecia a camisa a bandeira da Mocidade Independente com uma figura de um caboclo, a figura de Jesus Malueda. Então, esse projeto ele faz uma colagem de referências místicas, né, de referências culturais. Esses eixos estão todo tempo se encontrando. Migração, mestiçagem e magia e astral. Aqui o que eu falei, né, que é esse altar, né, onde aparece, então, melhor deixar grande, onde aparece a bandeira da mocidade, com esse caboclo em cima, é uma placa, um quadro ali que tem uma casa que diz longe, né, Lerros. A bandeira do Brasil modificada, que diz aqui, né, afeto, amores. Aqui um bordado de plástico. Então, é uma montagem de elementos que dá uma ideia de sagrado, ao mesmo tempo de mercados públicos, de shopping de chão, né, pela aglutinação deles. Aqui na frente do espaço de performance tinha essas ervas, sempre estavam trocando. Aqui é o que eu falei que as pessoas levavam, né? Do computador levar um objeto e integrar esse objeto já a uma nova dinâmica. Aqui numa esquina, aqui uma referência a Exu, né? A entidade africana que abre os caminhos, da qual eu também presto referência ao Perenda e Comunidade. Aqui o pessoal também já aqui acessando as materiais que eu podia levar. Então, vários cartazes aqui colocados também que foram chegando em vários momentos da minha estadia lá. Então, gentileza misturado com uma caveira mexicana, um cartaz onde se vê uns nômades extraterrestres, com escorpião, Karl Marx, São Jorge, então está tudo misturado, né? Tudo junto, misturado, como a gente chama aqui no Rio. Essas máscaras ficavam penduradas, eu começo também a me aproximar muito da arte popular, né? Tem uma interface muito. Eu sou muito conectado com a arte popular, com o fazer popular, me apaixona as máscaras, me apaixona no fazer popular. Então, essas máscaras que estavam penduradas na exposição, em naipes, e eventualmente também as pessoas podiam usar. Esse desgaste retirava da água, estava sempre de máscara, e convidava a fazer
rituais dentro da sala, saltando sobre os objetos, ou ligando um ritual dentro da exposição, que aparece a Santa Morte, figura mexicana da Catrina, a Virgem de Guadalupe. Aqui uma rosa dos ventos e uma cruz feita de babosas com materiais e embalagens. Eu desenhei também no chão da sala várias frases, fiz vários desenhos infantis que saíram da. A sala virou um grande desenho coletivo também, um grande desenho. E eu continuo trabalhando com esse desenho também. Agora, fiz um trabalho recente. Aqui uma referência a Exu, né? Esse que era os caminhos, um mapa, leitura de mapa antigo, um estudo antigo que eu tinha. Ele simula essa abertura do caminho, desse caminho universal, né? De lado ao outro. Aqui que eu dizia de desenhar no chão, então busca sempre o equilíbrio. Então, eu falo sobre também como o que a gente consome, o que a gente usa, né? Buscar um equilíbrio nesse uso, nesse consumo. Aqui uma justa posição de elementos, e também, né? Existiam algumas fotos que eu colocava sobre umas chapas de obsidiana derivada, né? As setas jogando para cima e para baixo, tem umas fotos de deriva, por vídeo pelo projeto Karamazine, com algumas fotos de mapas antigos da cidade de México. Salve suas forças, frase, né, clássica de saudação aos orixás. Então, ele parece vários elementos de saudação à espiritualidade, com elementos de migração, de deriva situacionista, elementos do consumo, tudo isso um liquidificador, né? Por exemplo, aqui a trampa, né? A armadilha, e aí, então, o salmão da Santa Cruz, do skate de Santa Cruz, colocado ali como se fosse uma armadilha, né? Que você passa ali, então pula essa armadilha. Aqui algumas garrafas, como águas mágicas de algumas garrafas de chamula, assim, chamula. Aqui me inspirei muito em São Juan Chamula, né? Território de São Juan, quando eu fui lá, percebi que eles benziam as garrafas de Coca-Cola, e a partir daquele benzimento que a Coca-Cola era tomada pelas pessoas, se tornava um líquido mágico, né? A partir daí, também vem essa esquina, esse cantinho aqui do trabalho, que mostra essas garrafinhas aqui. Axé, aqui tipo uma espécie de mala feita de papelão, né? Sobre uma lenço de maconha, aqui mais um detalhe daquele altar, tinha espelho, né? O espelho rebate, joga a má energia, afasta, repele. Agora, tinha muitas pessoas, os monitores me falaram que algumas pessoas não conseguiram entrar na exposição, algumas não conseguiram entrar, que achavam que era uma coisa de santeria, né? Já não é muito diferente da Umbanda, do Candomblé, eles têm uma relação mais pesada com a santeria. Então, não entrava, e tinha outras pessoas que entravam e saíam se sentindo leves, se sentindo recarregadas, passavam realmente pelo ritual. Então, essa foi uma exposição, foi mais de uma exposição de arte, foi uma proposta de um ritual. Algumas pessoas entendiam, entravam no ritual e saíam renovadas dessa experiência. Aqui um híbrido entre as máscaras de luta livre, uma coleção que eu tenho de máscaras com bonés de escola de samba, que o mapa do Rio de Janeiro dá no fundo. Então, o tempo todo, esses eixos que eu falei, da migração, espiritualidade e mestiçagem, estavam se encontrando, território, elementos da cultura mexicana com a brasileira, elementos de outros lugares onde eu fui, levava esses objetos, colocaram todos eles ali. Assim como o Neocódice, eu trabalhei com as assemblagens, eu considero que microdiáspora é uma grande assemblagem dentro de uma sala. É uma espécie de terreiro, mercado, assemblagem. Aqui eu escrevi em volta dos tecidos, né? Essa escrita, então, também tem uma caligrafia muito própria que eu desenvolvi, né? Memorabilia, objetualidade, espaço,
Então, eu escrevia coisas que tinham a ver com pesquisa, movimento. Às vezes a letra se repetia assim, né? Uma letra se deslocava. Movimento, eu via um chapéu de cowboy com umas flores brancas, um buraco negro que vem lá de Cosmo Caixas. Então, vários elementos de outras séries também que se entravam. A camisa da Paraíba, com o porta-retrato de Lampião e Maré Bonita, a lenda de criação do universo africano e indígena, o livro do Ziraldo Saci Pererê, do Pererê, né? A camisa da Mangueira com o livro de Oriquides e a história do Brasil do Heródoto Barbeiro. Aqui esses tipo altar com palha, esses Jesus, né? Essas figuras de Oxalá, com esse pisca-pisca e esse leque taoísta aqui. Então, todo o tempo estava combinando referências, misturando tudo. Agarra-te forte, menina, tem uma linha que sai então dessa caveira, desse diablito, e vai se conectar, vai andar pela escada, vai voltar. A escada também estava cheia de milho, de purpurina, de lantejola. Quando eu era criança aqui em Realengo, eu ouvia muito, quando no final do carnaval ficava o chão cheio de lantejola, cheio de purpurina, unha de gato. Nessa exposição também fiz isso na escada, na subida. Eu joguei acidentalmente, eu joguei intencionalmente. Aqui o carnaval ficava acidentalmente, né? As coisas ficavam depois do final do carnaval. Aqui eu joguei mesmo, de verdade, na escada, joguei com vontade, né? Como a gente diz, para criar essa coisa de final de carnaval, final de festa, como ficava, né? Como fica. Aqui um vídeo que mostra um pouco da sala, mostra um pouquinho da sala. Deixa eu ver como está esse vídeo, mostra um pouco da. Onde está abrindo, um framezinho rápido. Vamos ver se abre. É, enfim, está vendo muito bem. E aqui o cartaz, como, né, na divulgação, Viagem para Cabo Astral. Ah, eu esqueci de que vai estar melhor. Mostra um pouco dos detalhes do que eu já falei, né? As máscaras de Itaíra com chapéus, de escola de samba, os objetos pelo chão, que as pessoas podiam levar, recortes de lata, né? Tipo esse confio aí, né? Esse que eu já falei, o outro altar também. Ah, eu estou ali fazendo um ritual ali, né? Fazendo uma máscara, estamos de inauguração. Está uma luz, um grande desenho, uma grande assemblagem aqui, para ver mais. Vou procurar fazer depois um outro vídeo mostrando, como esse aqui, mostrando mais detalhes nos vídeos. Eu ofereci a máscara para as pessoas usarem também. As pessoas usaram máscaras. E aí depois eu fiz uma performance aí. Deixa eu ver se abre. Estava hospedado aqui mesmo. Vou botar o som aqui. Mas está com uma reposição estranha. Ah, é a performance. Deixa eu falar um pouquinho. Tá aqui também.
até forma como oração. Aí, agora foi. Estou travando um pouquinho, deixa eu ver se ele carrega um pouquinho. Não está indo não. Vou voltar aqui, mexendo no finalzinho. Senão acho que vai. Carregar aí. Deixa ele carregar. Deixa eu ver se ele carrega. E aí eu uso o sintetizador, essas camadas de base da xamânica, criando outras texturas com diferentes sonoridades. Essa atmosfera sonora conecta com diferentes musicalidades derivadas do ritualismo. As maracas, os caminhos, colocando aí a força de Exu, mostrando todos esses mapas aí no chão, ó, sempre aparece vários mapas. Foi uma espécie de patchwork de vários trabalhos, até porque eu coloquei todo o meu ateliê aí, né? Eu coloquei basicamente todo o ateliê, tudo lá dentro. A amostra, né, as vísceras, a amostra basicamente, essa amostra foi uma amostra de vísceras. Na camisa atrás tem o Olibri, né? Na verdade, um abraço aí para Daniela, que foi visitar uma amiga, seu Otto, filho dela, também foi lá, o Diego também foi companheiro dela hoje, aí o Alonso Galera. Essa exposição foi organizada pelo Cisco Pinene, pela Guiana das Diversas, que conseguiram esse espaço lá no Museu Morelense. Quero agradecer aqui a eles. Aí o Renê lá atrás, estão dando um axé aí nesse cruzeiro de Barbosa. Estão ativando toda a sala com a sonoridade do maracá, né? Como a sala não tinha janelas, não tinha saída, toda essa som estava reverberando, gerando diferentes camadas internos da sala. Essa série também fala da minha conexão com práticas ritualísticas, xamânicas, estudos de observação lá no México e aqui no Brasil também, na santeria, como na Umbanda. Mas criando um ritual, uma referência própria, um ritual próprio. Magiando, né, pelos objetos, né? Magia, o verbo magiar. Aí subindo sobre os territórios que eu fiz no mapa, então, magiando os objetos, colocando magia sobre eles. Então aí eu me colocava como o caboclo do Bem-Te-Vi, né? Que toque no centro,
Mas eu também, nesse momento, estava incorporando essa força do caboclo ventivo dessa própria entidade. Estou evocando dentro desse ambiente todas essas energias mágicas e chamando força para esse lugar. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque são 17 minutos aqui, no canal extenso. Aí começa a correr pelo espaço, começa a ativar o espaço, movimento, pulando sobre os objetos, saltando. No início, quando eu comecei a montar essa exposição, não pensei que eles fossem circuito, não. Mas depois comecei a ganhar essa configuração. Então é como se esse xamã, o caboclo ventivo, estivesse aí caminhando, flutuando sobre essas camadas. O Toque e eu somos a pessoa. Estamos unidos por uma energia chamada caboclo ventivo. E aí também tem essa questão de lá, tem esse momento lá fora, ativar a mente, ativar, fazer uma axé na entrada. Então o uso da máscara, né, que o estado alterado de consciência, então gera uma incorporação, força nessa energia. Volta e está cortando um pouco, uma coisa energética, né? Um caboclo que a gente vê, ele é energético, é muito intenso. Quando eu estou vestindo, né? Quando eu sou o cavalo dele, sinto que ele é muito energético e tudo comprova isso. Então, um projeto também de convidava as pessoas a participarem, as pessoas tiravam o sapato, sandália, deve entrada de sapato. Eles estavam sagrado e profano. Então era um estranhamento mesmo, um espaço estranho, saber o que estava acontecendo, que era uma coisa sagrada, ou existiam muitos elementos de consumo, muitos elementos da cultura contemporânea, então tudo era muito difuso, tudo misturado. Sobre as outras camadas que estão ali, vamos chutar, agora geral frequência energética, e lá são muitas camadas sonoras lá no ambiente. Essa performance de inauguração, estilo mais suave de performance do
caboclo bem-te-vi trabalhava, vamos dizer assim, trabalhava usando essa energia, essa frequência energética, que podia curar, podia liberar chakras, dependendo do que cada um estava ali para receber. As pessoas também chegavam ali. E acho que acabou com o astral com essa experiência. E o Antônio Elton, muito obrigado por explicar a gente estudar, por ter sido presente. Tomar a Brasil tinha uma referência ao território brasileiro, ela deixou que ficava ali em cima, ela estava ao território. Avançar um pouquinho aqui. Então, ativava vários fragmentos da constituição, o caboclo dia, né, ele faz coleção de água, Então, a experiência foi essa. Esse é o último vídeo da página, está dando maior, só que o som, não sei por que se perde, ele fica pequeno, quando fica grande, dá para ver aqui. Então, microdiáspora caboclo astral foi essa experiência imersiva, onde se criou um grande espaço, pensando em uma ideia de ritual do cotidiano, onde vários elementos objetuais eram colocados a serviço da criação de uma mística, uma mágica própria, né? Inspirado em ritualísticas de Umbanda, Candomblé, Santeria, né? Mas uma dinâmica própria do, né, próprio Exu aqui, não tem as oferendas tradicionais de Exu, uma diferença. O milho está ali e tal, a máscara, né, conecta com aquela figura ali. Vocês palmeiras aqui eram lá na piscina da casa que eu morava com a mãe, eu pedi para os jardineiros para coletarem palmeiras, eu pintei com spray. Tinha vários tratamentos aí desses objetos. Então, gente, esse foi o Microdiáspora Caboclo Astral, o vídeo número 2 do portfólio audiovisual. A gente vai para o outro vídeo, que é Desmáscaras, que é a continuação daqui. Daqui, Microdiáspora, eu já trabalho muito com o meu interesse pela cultura popular, né? Pela magia, pela ritualística popular que está presente, como se ela se traduz em experiências plásticas, né, e musicais, sensoriais, e as desmáscaras vão ser o segmento daí. Na verdade, as desmáscaras aparecem já aí dentro da projeção do fundo, como um que vai vir aí para frente. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.